Bom dia! Agora sim, oficialmente, sejam todas bem-vindas a este encontro que vamos falar sobre vendas, mas não de uma forma tradicional. Vou falar de vendas de uma maneira que provavelmente você nunca viu por aí. Mas é de uma forma tão diferente que, como a gente está no início da manhã, você já vai vender hoje ainda. Se você tiver algum produto, alguma coisa que você tem disponível para venda, vai fluir. Então se prepara, não saia, porque essa gravação ela vai ficar disponível somente na MPR, então você vai perder algo incrível que só é compartilhado dentro da minha mentoria. E pega o papel e a caneta para você poder anotar tudo, não esquecer de nada depois, não tenta guardar na memória. Coloca aí no seu caderno para você poder aplicar ainda hoje, já começar a vender. Para quem ainda não me conhece, eu sou Andréia Guimarães. Eu sou treinadora e mentora internacional de mulheres, mas não é qualquer mulher, mulheres de alta performance, mulheres que, como você, fazem a diferença em tudo que coloca a mão. Eu sou mentora desse tipo de mulher. Também sou escritora e estou aqui hoje para compartilhar algo para você que está baseado em dois pilares. E é isso que torna esse método infalível. Por isso que eu falei lá no início, que você não vai encontrar nada disso em cursos ou treinamentos de venda tradicionais, tá? Então se prepara, porque o que você vai receber aqui hoje é algo realmente fora da curva, algo realmente que faz a diferença e que já fez com que várias pessoas conseguissem destravar as suas vendas. Inclusive, eu coloquei lá no primeiro convite para vocês, né, um print de um atendimento. Gente, o atendimento aconteceu 5 da tarde, nem estava previsto, foi um encaixe ali. 5 da tarde o atendimento, a pessoa estava com essa queixa que estava com as vendas travadas, que a pessoa mesmo estava se sentindo travada. E nós trabalhamos os pilares que eu vou te mostrar aqui hoje. No outro dia pela manhã, eu recebi aquelas mensagens que eu mandei o print para vocês. A pessoa, 11 da manhã, a pessoa já tinha fechado duas vendas, uma de 800 e uma de 1.500, e ainda eram 11 da manhã, no dia seguinte, né? Então você tem a oportunidade de aplicar hoje ainda e já de repente mandar uma mensagem dizendo: Nossa, Andréia, já vendi tanto, já fiz tantas vendas, enfim. Então, por isso eu pedi que você que entrou aqui coloque primeiro aí no papel a data de hoje e a sua meta de vendas para você poder ter um norte para onde você quer ir, porque o método vai funcionar para você, tá bem? Então vamos lá. Sem delongas, esse encontro ele vai ser bem direto ao ponto, tá? Eu quero que você pense numa coisa que certamente você já ouviu, só que hoje eu vou te dar uma outra perspectiva disso. Provavelmente, se você tem um negócio, se você atua com vendas, se você tem um negócio, vendas é o carro-chefe, né, gente? Não existem negócios sem vendas. Todo negócio tem que ter venda e tem que vender bem, tem que bater a meta de venda, senão é complicado, né? Você não vai ter um negócio, você tem só um hobby. Negócio que não vende é só um hobby. E você já deve ter escutado a seguinte frase, que venda é emocional. Você já deve ter escutado isso, só que do ponto de vista do cliente, para que você não deixe a pessoa esfriar, de repente ela não ir para casa, pensar, porque ela vai sair ali daquele momento que você criou dentro da sua apresentação, ela vai perder o foco naquilo ali e vai se distrair e acaba esfriando e, na maioria das vezes, perdendo a venda. E de fato, gente, a venda para o cliente ela é emocional. Quantas de vocês já comprou alguma coisa por influência? Talvez nem era por necessidade, foi por influência. Quantas de vocês já trocou o carro? Porque mesmo o seu carro ainda estando bom, mas porque ele já era um carro um pouquinho mais antigo. E aí você queria, né, é, pertencer a um grupo de pessoas que andam de carro novo. Então, ali é uma venda emocional. Ela é motivada por algo que está no seu emocional, não necessariamente na sua necessidade. E quantas pessoas aqui já comprou de uma marca, de uma loja, um determinado modelo? Por quê? Porque está na moda, porque todo mundo está usando,
porque pessoas que estão no ciclo que você quer se inserir usam. Então, você quer pertencer àquele grupo, você acaba comprando aquela marca, você acaba comprando aquele produto, enfim, né? Vou falar do clássico, né? Quantas pessoas têm um iPhone porque o iPhone tem um determinado status? Então, nós compramos sim por emoção, gente. E o emocional, ele conta muito mais na compra do que a própria necessidade. Estou tirando essa bagunça aqui de dentro da capa do meu iPhone, né, gente? Que negócio é esse, seu, hein? Eu estava na viagem, coloquei aqui para não perder, mas já acabou, já estou em casa. Então, gente, a compra é emocional, isso você já sabe, você já deve ter comprado e você também já deve ter vendido para alguém por conta do que você ativou no emocional dela. Só que hoje eu vou te mostrar uma outra perspectiva dessa informação de que a compra é emocional. Vou mostrar agora a perspectiva do vendedor. Isso você nunca viu por aí, mas aqui você vai ver e isso vai destravar suas próximas vendas. Estão preparadas para vender muito? Só quem quer vender muito, manda aí mensagem no chat se você está preparada para receber essa informação. Eu gosto quando vocês interagem, gente. Eu fico empolgada, eu entrego mais, tá? Então, esse chat aí é para vocês mandarem mensagens o encontro inteiro, tá? Não precisa economizar nas mensagens pelo chat. Ó, já começaram, isso aí, parabéns. Show de bola. Olha, a galera tá pronta. Então, vamos lá. É com vocês que eu quero falar, com quem tá pronta para aumentar as suas vendas. Então, considerando essa estrutura base de que venda é emocional, e agora olhando pela perspectiva do vendedor, olha, Cirleide já vai vender hoje. Cirleide, se você prestar bem atenção e aplicar o que eu disser, você vai vender sim, com toda certeza. Olha aqui, ó. Bora vender, meu povo. Ontem encarei a rejeição, vendi 2.000 à tarde. Eita, meu Deus, olha aí, gente. Que incrível. Tá bom para você vender 2.000 hoje à tarde? Tá bom para alguém aqui vender 2.000 só hoje à tarde? Você tem noção se você mantém esse fluxo de segunda a sexta, todo dia você vende ali 1.000, 2.000, 1.000, 2.000? Gente, como é que vai fechar o seu mês, hein? Show de bola, hein? Então vamos lá, gente. De que maneira, então, que essa venda ela é emocional para o vendedor e não só para o comprador? Tá aqui na mensagem que a gente acabou de receber do depoimento aqui do Washington, que o Washington ele é meu mentorado no individual, né? Aqui e ali tem algum cliente meu que eu atendo individualmente, né? Olha aqui, vai ser ótimo para mim hoje. Estou com uma meta de 5 clientes novos já pronta para ir para a rua e vender mais 5 kits de outros produtos que vai me dar uma renda hoje de R$ 1.000. Vamos para cima. Show! Então você está no lugar é certo, exato, para que você possa ir turbinar e ativar o modo jato das suas vendas. Parabéns. Então vamos lá, gente. Qual é a questão emocional que envolve o resultado do vendedor? Já tiveram uma dica no depoimento aqui do Austin. Ele disse assim, ó. Ontem encarei a rejeição, vendi 2.000 à tarde. E é exatamente isso, gente. Da mesma forma que a emoção, o desejo de pertencer, faz a pessoa comprar, o contrário também é verdadeiro. A dor, o medo, né, a dor emocional, ela impede você de vender. E de repente você já tem um bom script, você já tem boas técnicas de apresentação, você já entende bem do seu produto, você acredita muito no que você vende, você já tem experiência, enfim. Você olha para si e pensa: poxa vida, eu tenho tudo para vender, mas eu não consigo. Eu travo. Quem aqui já se sentiu travada? Tem hora assim que você olha para a sua rotina, olha ali para o seu plano de ação, olha para o relógio, já está na hora de você estar falando com as pessoas, seja online, seja presencial, e você está ali travada, uma sensação de estar congelada mesmo, fisicamente, parece que teu corpo não te obedece. Alguém já viveu essa experiência? Já passou por isso algum dia? Aquele peso, sabe? Aquele parece que você não consegue fazer aquilo que você sabe fazer, fica travado. Vou te explicar o que acontece, gente. Nosso sistema nervoso, ele foi desenvolvido na nossa fase intrauterina e ali nos primeiros anos de vida, e existe algo que é existencial, ou seja, está em todo mundo, não tem ninguém aqui na face da Terra. O melhor vendedor que você conhece tem isso instalado,
mas tem uma pequena diferença entre ele e você que eu vou explicar agora, que é o que fez o Washington vender aí só numa tarde R$ 2.000, tá? É o seguinte, essas 5 dores, rapidamente, só para você se situar, ela é a dor da rejeição, dor do abandono, da injustiça, da humilhação e da traição. 5 dores. Todo mundo tem elas instaladas, a única diferença é a intensidade, tá? Talvez em uma pessoa a rejeição é mais forte, na outra o abandono é mais forte, na outra é a injustiça, enfim, vai mudar a intensidade, mas todo mundo tem essas 5 dores. E aí, o que que acontece, gente? Se você, por algum motivo, disparou o gatilho da rejeição, por exemplo, você não vai conseguir nem mandar mensagem no WhatsApp para os seus possíveis clientes. Sabe por quê? Vou explicar e muita gente aqui vai se identificar. Você pega ali o seu celular e aí você começa a mandar mensagem para os seus possíveis clientes, ou para agendar uma reunião, ou para oferta direta, não sei, de acordo com a sua metodologia. Você começa a mandar mensagem, manda para 10, para 20, para 30, e aí ninguém responde. E aí aquele cliente que ontem perguntou o preço e você respondeu, você manda mensagem hoje de novo. E aí, fulano, vamos fechar? E aí, fulano, ficou alguma dúvida? E a pessoa cri, 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 não te responde. Se o gatilho da rejeição tiver ativado, minha querida, acabou o dia para você. Acabou o dia para você. Porque o seu inconsciente, ele dispara um alerta dizendo assim: rejeição, rejeição, rejeição. E aí você simplesmente não consegue mais se mover, você congela, você trava. E aí você tenta, tenta, mas é pesado e não flui. Já aconteceu isso com alguém aqui? Comenta aí, sim ou não. Já aconteceu com você? Você se sentir travada? Quer ver outro sintoma da rejeição nas vendas? É você estar lá, quem vende no presencial, você está na rua, como de costume, você vai ali, né? Pega o seu carro, sua moto e vai para a rua para atender os clientes, ou está lá na sua loja, no seu estabelecimento comercial. E o desejo que você tem é só de correr para casa. Uma vontade de ir para casa, uma vontade de sumir dali, uma vontade de desaparecer daquele lugar. Mas você não pode, né? Porque, como diz a minha mãe, adulto faz o que precisa, não é o que gosta. Você fica lá, mas é pesado. O desejo de correr embora é forte. Já aconteceu com alguém isso? Isso também é um sintoma da rejeição, porque o sintoma da rejeição é o escapismo. Você quer escapar, você quer fugir, você quer desaparecer dali e se esconder. Quem já leu o meu livro A Menina da Masmorra se identificou demais com essas coisas, porque eu já vivi isso na minha pele, gente, na minha pele. Leu o meu livro, tanto o primeiro livro sobre finanças, quanto o segundo livro, A Menina da Masmorra, que é mais na área emocional, se visualizou demais, né, em tudo isso que eu estou falando, né? Com muitos detalhes que eu coloco ali no livro. Então, querido, se você não trabalhar a sua dor da rejeição, do abandono, da injustiça, da humilhação ou da traição, se você não resolver isso internamente, o que que vai acontecer? Se você não tiver com o gatilho ativado, você flui. Mas se um desses gatilhos ativam, você trava. A notícia ruim é que não precisa muita coisa para esse gatilho ativar, como eu dei o exemplo. Se uma pessoa te dá um vácuo no WhatsApp, travou. Agora fala para mim uma coisa, todos vocês que têm negócio, que trabalham com vendas, me fala uma coisa, é algo comum ou é algo raro um cliente ou um possível cliente te dar vácuo no WhatsApp? E aí, comenta aí no chat, é comum ou é raro? É muito comum, né, gente? Todo dia você vai levar vácuo e não vai ser só um, serão vários, vários vácuos no WhatsApp. Mas se você não souber gerenciar a sua dor da rejeição, do abandono, você vai travar. Vai ser pesado, vai ser doloroso, vai ser desafiador, você vai querer sumir, você não vai ter energia. A dor do abandono, então, gente, eu falei exemplos da dor da rejeição. A dor do abandono é a dor da desistência. Quem é que ama fazer o que faz, já tem resultado, mas chega uma hora, um dia, um momento, uma semana que você tem vontade de desistir de tudo.
sem nem precisar de um motivo específico. Você simplesmente quer desistir. Ai, vontade de desistir, jogar tudo pro alto, sumir. Quem já sentiu isso, já falou isso. O nome dessa sensação é dor do abandono. A dor do abandono é a dor da desistência. Toda vez que você tem vontade de desistir, não é por um motivo justo, você está se sentindo abandonada. E aí, tá fazendo sentido? Alguém aí já sentiu a dor do abandono, não soube nomear, falava que estava com vontade de largar tudo? Era a dor do abandono, batendo na sua porta. Algum gatilho disparou. Às vezes, uma parceira sua de negócio que está ali com você firme e forte, de repente chega e fala: Fulana, para mim deu, não vou mais fazer nada, não quero mais, estou fora. Você se sente abandonada, a dor do abandono vem, você quer logo desistir. Mesmo que não faça sentido nenhum para o teu negócio, para o teu plano de ação, mesmo que você dê conta de tocar sozinha, mesmo que a pessoa não estava nem fazendo tanta diferença assim no negócio, mas o fato de você se sentir abandonada faz com que você simplesmente sinta o desejo de largar tudo, ok? Mesmo que você nunca largou, mas é pesado. E naquele dia ou naqueles dias você não funciona. Mesmo que você esteja há anos no mesmo negócio, na mesma carreira, mas cada vez que você sente isso e tem vontade de desistir, você entra num desânimo, aquele desânimo letárgico, que você não tem força para se mover. E se não bastasse as dores, né, minha gente? Ainda tem a questão fisiológica, porque nós mulheres não funcionamos do mesmo jeito o mês inteiro. Não tem só as dores, tem também a questão do nosso corpo nas fases, né? A mulher passa o mês assim, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. A nossa energia não é a mesma todo dia como acontece com os homens. Nós vamos estar naquela semana que está igual um foguete, ninguém segura, aquela semana que até tem uma produtividade boa, aquela semana que é um pouco mais devagar e aquela semana que a gente mal dá conta de existir. Ainda tem mais isso, né? E essas semanas mais de baixa, você está mais suscetível ainda a disparar os gatilhos da dor, principalmente rejeição e abandono, tá? As outras também influenciam, mas essas duas são as campeãs. Tá fazendo sentido? Tá se visualizando? Lembrou de momentos que isso aconteceu com você? Deixa eu ler aqui os comentários que eu vou já falar para você agora. O que fazer então, né, para resolver essa situação? Ontem eu queria fazer uma parceria com umas mulheres que ia ter 80 mulheres. Queria dar brindes, falar do meu trabalho. Falei com duas pessoas do grupo e elas me disseram não. Eu fiquei chateada, mas pensei, não vou deixar de ir lá por causa do não. Então trabalhei essa dor da rejeição e fui. Estive lá com elas e voltei bem melhor, animada para trabalhar, porque eu sabia que tinha vencido. Muito bem. Aqui é um cenário um pouco. Nesse momento aqui, você teve aquela frustração natural de quando a gente tenta uma coisa e não consegue, mas a sua energia ainda estava alta, né? Ela não disparou o gatilho de fato para você cair, para você desabar, então você conseguiu tocar. Principalmente porque hoje você já tem um conhecimento de como o seu inconsciente funciona e você não deixa mais que as emoções elas guiem sozinhas a sua vida. Quando a gente não tem conhecimento, gente, do nosso inconsciente, como ele atua no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, nos nossos negócios, nas nossas vendas, né, nos nossos resultados, até na nossa saúde física, aí a gente fica igual a folha que o vento leva, né? Para onde a emoção joga, a gente vai. Para onde a emoção joga, a gente vai. Quando você tem acesso a esse conhecimento e as ferramentas que nós utilizamos aqui, aí vocês não ficam mais tão vulneráveis. E aí você consegue virar o jogo tranquilamente, sem deixar a sua frequência cair. Dá uma caidinha ali porque é normal, porque é uma coisa que eu sempre explico, gente, a diferença entre emoção e sentimento. Quem é minha mentorada já sabe. Quem é nova aqui vai saber agora. Emoção e sentimento. Duas coisas diferentes. As pessoas acham que é o mesmo, mas não é. A emoção, gente, é aquele impacto inicial. Pá! Chegou, bateu e você não tem como não sentir, tá? Você sente. Só que isso você não controla também, tá? Chegou o baque, pá, seja bom ou ruim, você vai sentir, você não controla. Só que
Minutos depois, pouquíssimos minutos depois, você já sai do âmbito da emoção e entra no âmbito do sentimento. Esse sim é totalmente gerenciável. Quem não tem esse conhecimento, não tem as ferramentas que nós temos, vai deixar o sentimento guiar. Aí a pessoa fica igual aquela folha ao vento, né? Para onde o sentimento manda, ela vai. Quem já tem esse conhecimento, pega o leme do barco e começa a gerenciar o sentimento, né? Porque a emoção já veio, já causou impacto. Mas agora eu consigo guiar o meu barco, porque eu posso gerenciar os meus sentimentos. E aí eu não deixo que a coisa perca o rumo. Eu consigo manter o controle da situação. É isso que acontece, e isso, gente, faz toda a diferença na vida e nos resultados de qualquer pessoa, em qualquer área. Faz ou não faz? Imagina o seu pior dia aí que você ficou para baixo, ficou mal, ficou magoada, ficou ferida, ficou sentindo abandonada, triste, não importa. Você ficou mal, mal, mal. Se você tivesse essas ferramentas, esse conhecimento, tinha ou não tinha sido diferente? O seu dia e os seus resultados. Isso muda o jogo, gente, de qualquer pessoa. Olha aqui, agora pela manhã já veio aquele padrão do amanhã ou adiamento das coisas, com medo de não conseguir bater a meta e pedir mais um pouco de tempo. Aí falei para mim, chega de adiar os sonhos, bora vender. Já está feito. Isso aí, arrocha nas vendas. Olha, esse é o diferencial. Tá vendo? Mais um relato aqui de quem entende o jogo da emoção e do sentimento. A emoção veio, trouxe o impacto. Mas espera aí, eu sei que eu tenho o comando dos sentimentos, então eu não vou deixar que isso guie a minha vida. É isso que nós precisamos, gente. É por isso que esse método ele é tão poderoso e ele gera tantos resultados por causa disso que vocês estão vendo, tá? Por causa dessa situação de você poder gerenciar o que vem depois do impacto. E é para isso que eu estou aqui, para ensinar você a fazer isso, para ensinar você a sair desse jogo emocional, onde você fica que nem uma folha ao vento, sendo lançada para lá e para cá, e a sua meta, ó, era só um sonho vazio. Não é de fato uma decisão. Não é de fato algo que você fica sonhando, mas que você nunca consegue realizar. E isso, gente, é muito frustrante para a pessoa que dá o seu melhor todo dia, para a pessoa que sonha com aquele negócio, para a pessoa que construiu tudo isso, pelo tempo que você já investiu para ter essa carreira, para construir esse negócio, é muito frustrante você olhar e não ver resultado. É ou não é, gente? Não tem coisa mais pesada, mais dolorosa do que você olhar o nível de dedicação que você tem, o nível de investimento que você já fez em si, no negócio, em conhecimento, em treinamentos, e olhar para o seu resultado do mês e dizer: com isso aqui não dá, com isso aqui eu não consigo viver os meus sonhos. E sabe o que que é pior ainda, gente? É você olhar, ver pessoas piores do que você tendo mais resultados naquilo que você faz. É pesado, né? É doloroso. Faz você ficar, meu Deus, será que é isso mesmo? Faz você ficar todo duvidando. Mas presta atenção, se você associar dois pilares, gente, dois pilares, a gente usa aqui só dois pilares, para gerar todos esses resultados que eu falei para vocês. Nós temos pessoas aqui que chegaram no movimento com o Instagram trancado e um sonho de ter um negócio. E eu falei, uai, então vamos ter que aplicar os dois pilares. Com 5 meses a pessoa já tinha um negócio que sonhava de ter há 12 anos. Então, nós precisamos de dois pilares só para o negócio funcionar, para as suas vendas aumentarem. E você não precisa ficar se distraindo com um monte de coisa, não. Só dois pilares vai virar o teu jogo e vai fazer você vender até hoje ainda. Se você entender claramente e aplicar. Mesmo que você comece a aplicar ainda aprendendo e tudo, você já vai ver diferença. Então, o primeiro pilar, gente, ele é o estratégico. A maioria de vocês já faz. A maioria já faz. Talvez precise de ajustes, mas de alguma forma vocês já fazem, que é o movimento estratégico. Você tem que ter um plano de ação claro, organizado, baseado em números, não pode ser no achismo, não pode ser eu faço quando dá, hoje não deu, hoje não deu, amanhã não deu. Gente, eu sempre pergunto o seguinte para as minhas novas mentoradas, me diga uma coisa, se você fosse funcionária de alguém,
Você ia fazer só no dia que dá? Só no dia que você tá bem? Só no dia que você tá afim? A pessoa responde logo o quê? Obviamente ela fala, não, eu tinha que fazer todos os dias. Então, essa é a primeira coisa que você precisa alinhar. O seu movimento estratégico, o seu plano de ação. Tem que estar bem desenhado e não pode ser uma brincadeira. Senão você não tem um negócio, você só tem um hobby. E o segundo, que é o que faz a diferença, que é o que faz as pessoas realmente deslancharem, que é o que faz as pessoas quebrarem as barreiras e superar metas, é a cura. Então, nossos dois pilares é cura e movimento. Cura emocional, movimento estratégico. E como acontece essa cura emocional? Você lembra que eu comecei esse encontro falando o quanto que a rejeição impede você de vender? Como que ela dispara gatilhos em você? A dor do abandono, quando você tem vontade de desistir. A dor da rejeição, quando você tem vontade de fugir, de desaparecer, de sair dali, de correr. É literalmente, gente, um desejo de correr. É um modo fuga ativado. Quando você está nesses estágios, você não consegue vender. Quando você está sob o efeito dessas dores, você fica neutralizada. É a expressão popular que as pessoas falam: gente, eu estou tão travada, eu estou me sentindo tão travada. Você já falou isso? Quem já falou essa frase? Comenta aí no chat. Você já falou, sim ou não? Eu estou tão travada. Quando você diz, tá, eu estou travada, é porque você tem uma dor aí acionada. Se você não tiver ferramentas para lidar com essa dor, você vai perder. Você não vai conseguir, porque ela rouba primeiro a tua energia, você fica sem energia para nada, você não tem energia de fazer nada. Aí é a hora que entra quem? A famosa procrastinação. Você passa o dia todo enrolando, mas o que é para fazer você não faz. Por quê? Por que que você não faz o que você precisa? Você quer saber por quê? Eu vou te explicar. É porque a procrastinação, gente, ela é só um sintoma. Ela não é a doença, ela é um sintoma da doença. A doença é o gatilho da dor ativado. E a procrastinação é só a prova de que esse gatilho está ativado. Então você vai conseguir fazer tudo, menos aquilo que é necessário. Por quê? Porque o gatilho está lá. Lembra que eu falei do WhatsApp? O gatilho, você não consegue mais falar com as pessoas no WhatsApp. Por quê? Porque o gatilho da dor foi instalado lá. Então você, a sua mente inconsciente tira você dali. Porque ali é um lugar perigoso. É ali que você se sente rejeitada. Então você não consegue mais falar com os clientes. Aí você começa a enrolar. Fazer outra coisa, fazer outra coisa, rolar a tela, resolver outra coisa que não, que de repente é até importante, mas não vai botar a venda para dentro, não vai botar dinheiro no bolso. E por quê? Porque você não consegue atuar onde o gatilho te dispara. E agora, hein? O que fazer? É simples, gente. Para nós que temos as ferramentas, é simples. É trabalhar a dor. Ao invés de você ficar tentando se forçar a fazer ou ficar enrolando, fazendo um monte de outras coisas que não vai gerar venda, você precisa parar, respirar e aplicar técnicas para que você saia daquele modo fuga, saia daquele modo desistência e volte a ter energia de fazer as coisas fluírem. Aí você vai conseguir de novo fazer aquelas ações que te fizeram se sentir abandonado ou rejeitado. E aí as vendas vão continuar fluindo. Só você observar, o dia que a sua frequência está alta, você vende. É ou não é? O dia que a frequência está baixa, é muito difícil sair uma venda. É muito difícil. Só se for uma venda que você já começou ela quando você estava com a frequência alta, ela só finalizou e olhe lá. Que às vezes até a pessoa desiste. Ô, fulano, aconteceu um imprevisto aqui e eu não vou poder fechar mesmo como a gente tinha combinado. Vou ter que desistir da compra. É ou não é? Já aconteceu isso com você? De estar tudo certo, a pessoa toda feliz, e no dia seguinte ela falar que não vai poder mais. Pois é. Frequência. Escreve aí no seu caderno, frequência move o mundo. Escreve aí. E depois embaixo eu vou colocar um subtítulo, né? Faz de conta que é o título e embaixo é o subtítulo. Frequência move as vendas. Frequência move as vendas. Quando a sua frequência está alta, você vende para uma pessoa que você nem conhece, do nada você começa a conversar com alguém.
aleatoriamente, sei lá, na fila do supermercado, em algum lugar, e a pessoa pergunta se você faz, e de repente ela te compra. Ou na internet, uma pessoa que chegou, nem é tua seguidora, e pergunta ali, olha, fala que gostou e compra. Quando você está com a frequência alta, as coisas acontecem, elas fluem. Você libera o fluxo de vendas, de tudo que você está fazendo na sua vida. Vem aquela cliente que está sumida há muito tempo, manda um zap. Ei, fulano, você ainda tem tal produto? Já aconteceu com vocês? Frequência move o mundo, frequência move as vendas. Por isso que essas pessoas surgem assim e você faz vendas que você nem esperava naquele dia, tá? E agora, André, o que que eu preciso fazer? Precisa mudar essa frequência. Isso, você só vai conseguir fazer isso olhando para a dor naquele momento em que ela está ativada. E uma das coisas que a gente trabalha muito aqui, a gente trabalha várias ferramentas, né? No dia a dia, preparando você para evitar que isso aconteça. Então, dentro do movimento, nós temos várias ferramentas, nós temos vários cronogramas, protocolos para que você se fortaleça e você se banque diante da vida, ou seja, que a dor não comande mais você. Mas sempre tem que ter um analgésico, né, gente? Sabe o analgésico? Que você está com a dor de cabeça, você ainda não sabe o que está causando aquela dor de cabeça. Pode ser um problema, sei lá, do estômago, pode ser outra coisa. Você não sabe o que é ainda, você tem que ir ao médico fazer um exame, mas você precisa resolver aquela dor. Você toma o quê? Um analgésico. Aí a dor diminui, você se sente um pouco melhor, aí vai lá, faz sua consulta e descobre a causa realmente principal, e depois você vai ali tratar aquilo para não ter mais dor de cabeça, né? Assim, aqui é do mesmo jeito. Nós temos os protocolos para resolver a sua vida num âmbito mais profundo, que a gente atua trabalhando no dia a dia. E tem aquele analgésico, que é aquela técnica que você vai usar numa emergência, que a sua mentora não precisa estar com você, que você não precisa estar no encontro da mentoria, que você vai lá e aplica e resolve sozinha naquela hora que surge. Não tem dia certo, não tem hora certa, é no momento que você se sente travada. E aí você vai e aplica essa técnica. Foi exatamente essa técnica que eu utilizei naquele atendimento, que no outro dia a pessoa estava vendendo, vendendo, vendendo. Vocês querem aprender essa técnica? Deixa eu ver se tem alguém que quer aprender essa técnica. Comenta aí no chat, sim ou não? Vocês querem aprender? Quem quer aprender? Ó, enquanto vocês me dizem se vocês querem que eu ensine a técnica para vocês, e logo depois da técnica nós vamos encerrar para vocês terem tempo de vender muito hoje ainda. Hoje é um dia ótimo para vender, gente. A maioria das pessoas estão em casa. Algumas ainda estão no trabalho até meio-dia, mas outras já estão de folga. Então, é um dia ótimo para você vender. À tarde, então, nem se fala, porque as pessoas já estão de folga. E é melhor ainda, porque elas não estão naquela correria do trabalho, tá? Um dia ótimo para você vender, mas se a sua frequência estiver compatível com o nível de frequência que você tem que ter para a venda acontecer, tá? Então, hoje é um ótimo dia para você aplicar essa técnica e já sair vendendo. Então, comenta aí, gente. Vocês estão prontas para aprender a técnica? Enquanto vocês comentam, deixa eu dar dois recados importantes. Primeiro, é que a gente vai encerrar esse encontro logo após a técnica. E o segundo recado é que falei para vocês da nossa MPR, falei para vocês da nossa mentoria, e nós estamos, inclusive, gente, implementando novidades na nossa mentoria, não no método, o método já está perfeito, redondinho, já está gerando muito resultado, mas na estrutura de entrega, nas dinâmicas de entrega, para que vocês se sintam ainda mais, né, assistidos dentro do processo, para que vocês possam ter resultados ainda maiores utilizando o método que já está validado. Então, agora em abril, nós estamos no momento crucial para você que quer virar o seu jogo, porque a partir de maio nós vamos ter uma nova tabela baseada em todas as implementações que estão sendo feitas. Então, agora é a última oportunidade para você participar da MPR e virar o seu jogo profissional e também relacional, porque nós trabalhamos as duas bases, que são as bases da vida de uma mulher de sucesso, gente. É ela ser bem resolvida nos relacionamentos e ela ser bem resolvida financeiramente. Então, é isso que a gente faz dentro da MPR com um método que já está validado há 10 anos. São 3 meses de acompanhamento e essa é a última chance de você se inscrever com o preço atual, tá? No mês que vem, a gente vai para uma nova tabela,
que vai ficar ali o dobro do que é hoje por todas as implementações, né, e o investimento financeiro também que está sendo feito com uma grande assessoria de negócios. E para que você não perca a oportunidade de ter acesso a tudo isso que já revolucionou várias vidas aqui, tem gente que começou trabalhando de casa e hoje tem uma marca reconhecida no estado e fora do estado, gente, tem noção? Então, o mesmo método que me tornou uma treinadora internacional e já revolucionou a vida de várias mulheres aqui dentro, você vai ter acesso ainda com a tabela antiga. Então, ao invés de você pagar 5.997, ainda em abril você vai ter acesso a tudo isso por 2.997. É a última chance de você ter acesso a esse método revolucionário fazendo investimento pequeno. E o melhor é que você pode parcelar esse investimento, tá? Para participar, faço como, André, e aproveitar essa chance. Fala comigo pelo lugar que você recebeu acesso aqui, tá? Foi no grupo de WhatsApp, você vai me chamar no direct, no privado, né? Se foi no Instagram, você me chama no direct que eu vou te direcionar, ok? Ver se é o seu momento, conhecer o seu projeto para ver se você está pronta para ingressar realmente nesse projeto e revolucionar a sua vida aí num plano de 90 dias. Fechou? Bom, agora vamos lá, Andréia, como que funciona essa técnica? A técnica do sentir, gente, uma das técnicas mais poderosas que eu já conheci. Uma técnica, gente, que eu aprendi, eu tenho uma mente assim muito metodológica, né? Então eu tenho muita facilidade de criar métodos. E eu fui vivendo a minha própria dor, como vocês, quem já leu meu livro A Menina da Masmorra vai entender. Eu comecei a me observar e eu desenvolvi a técnica do sentir vivendo, gente, vivendo na pele e, claro, com os conhecimentos que eu fui adquirindo e eu fui criando aquela metodologia que hoje é a técnica do sentir, a técnica mais poderosa para destravar você naquele dia difícil, naquele dia que você se sente congelada, travada, que a sua vida não anda, que você fica procrastinando, técnica do sentir. Não precisa da mentora, não precisa de ninguém, você só precisa estar consciente e fazer a técnica. Em poucos minutos, sua vida volta a fluir. Quem é da mentoria, comenta aí. É assim ou não é, gente? Quando vocês aplicam a técnica do sentir, você não muda a frequência logo em seguida? Comenta aqui como tem sido sua experiência com a técnica do sentir, joga aí no chat e eu vou ensinar para você que está aqui pela primeira vez. Vou reforçar para você que já está no movimento, mas que às vezes fica tão presa na dor. Olha o segredo, gente, presta atenção. Quando você está com esse gatilho ativado, que você está travada, você não tem vontade de fazer as coisas, tá? Você talvez até conheça a técnica do sentir e fica lá, letárgica, parada, sem fazer nada. Você precisa ter consciência nessa hora e fazer a técnica, porque você fazendo, você sai daí. Você vai sair desse lugar, tá? Em pouco tempo ali, pouco tempo. Minutos, 1 hora, 2 no máximo, dependendo do nível que você está, mas você não vai terminar o seu dia naquela frequência pesada que te deixa travada, ok? Como funciona, gente? Eu vou dar o passo a passo, vou explicar o passo a passo. E depois, eu sei que vocês vão perguntar, eu vou fazer o seguinte: quem está no grupo, eu quero que você comente no grupo como foi para você esse encontro hoje, como você saiu daqui hoje, se valeu a pena. E aí eu vou te chamar lá no PV, depois que você fizer esse comentário, e vou te mandar por escrito a técnica do sentir, para você nunca esquecer. E sempre que você precisar dela, você utilizar. Combinado? Então vamos lá. Primeira coisa, você está ali travada, com vontade de fugir, com vontade de sumir, com vontade de correr para casa, com vontade de desistir. Você vai fazer o seguinte: você vai parar, vai procurar um lugar que você possa parar, tá? Se você está no trabalho, vai ao banheiro, não importa, gente, são poucos minutos. Procura um lugar que você fique sozinha, quietinha. Você se senta, fecha o olho e respira profundamente. Esse banheiro tem que estar cheiroso, hein? Você respira profundamente ali e você começa a tomar consciência de tudo que você está sentindo. Por quê? Porque quando você está nesse estado, você só quer fugir daquele lugar. Porque no seu inconsciente, gente, é como se tivesse um pitbull atrás de você e ele fosse te destroçar, ou seja, ele fosse te eliminar. Então, por isso que é tão pesado, por isso que é tão angustiante, porque é uma sensação de perigo de morte. É assim que o nosso inconsciente lê.
esses gatilhos. Por isso que você não consegue fazer nada, sua vida trava ali quando você está nesse estado, tá? Então você precisa respirar e começar a trazer consciência, mesmo que está desconfortável, mesmo que você está se sentindo tão pesada, mas você precisa colocar a sua adulta no jogo e começar a trazer consciência ao que você está sentindo. E aí você começa a nomear. André, mas eu não sei nem que nome que dá para o sentimento que eu estava. Não tem problema, tá? Se você não souber o nome, não vai atrapalhar o resultado da técnica. Você só vai descrevendo, como se você estivesse contando para alguém o que que você está sentindo do seu jeito, com as suas palavras. Então você vai falando, ou mentalmente, mas de preferência verbalmente, você vai verbalizando. Você vai dizendo assim, Andréia, tá tudo bem, Andréia, tá tudo bem. Mesmo esse peso, essa vontade de correr, de fugir, de sair daqui, mas tá tudo bem. Fica tranquila, Andréia, você tá segura. Você tá segura. Esse sentimento de tristeza, esse sentimento de vazio, essa confusão mental que você tá, isso não vai te matar. Tá tudo bem. E aí você vai falando e vai se acalmando, vai descrevendo e vai se acalmando, vai descrevendo e vai se acalmando. E aí você respira de novo e começa a sentir tudo aquilo. E você vai perceber que quanto mais você se conecta com aquela sensação, mais ela vai se tornando leve, 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 até que ela se dissipa. Quanto tempo, Andréia? Isso depende de pessoa para pessoa, do estado que você está, né? Quão profundas estão as suas camadas, mas independente do tempo, vai funcionar para todo mundo. Não tem. Ah, para mim não funciona, funciona. Se fizer, funciona. Agora, se só pensar ou fizer pela metade, começou ali, já saiu, ai, não, tá muito desconfortável, eu parei. Aí não vai funcionar, tá? Tá, André, e se ficar muito desconfortável, aí você para um pouco, respira, abre o olho, olha em volta, começa a observar, olha, aqui tem uma porta, ali tem uma tomada. Sabe? Fica assim, se conectando com o presente. Ah, nesse vasinho de flores amarelinho, que lindo. Se conecta com o ambiente, aí você se desconecta daquela sensação e aí você continua, volta para o exercício do sentir, tá? Isso só se acontecer de você ficar muito mal mesmo, que é raro. Mas já estou te prevenindo, se acontecer você, ai, não estou sabendo lidar com essas sensações, dá uma pausa. Olha em volta, começa a observar as coisas. Não pegue celular, tá? Porque o celular é a dopamina barata. É aquela dopamina envenenada. Que você acha que está tendo alívio, mas no final aquilo só está te piorando. Não pega o celular de jeito nenhum, tá? Foca ali um minutinho olhando em volta e vai descrevendo o que está à sua frente. E aí depois você fecha o olho e volta para o exercício do sentir, exatamente como eu acabei de te ensinar. Você fizer isso, querido, em poucos minutos você vai sentindo mais leve, mais leve, mais leve, mais leve, e a sua frequência vai voltando, 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 e aí pronto. Aí a sua vida continua a fluir, volta a rodar, e você para de fugir de fazer aquilo que realmente você precisa fazer, tá? Isso, se fizer, vai ter retorno, tá? Então, anota tudo isso, treina. Olha, uma outra coisa, gente, só reforçando. Esse não é um exercício como vários outros que nós temos dentro do método que você faz no dia a dia. Ele é um exercício que você faz quando você está se sentindo travada. E não precisa esperar que você esteja muito travada, não, tá? Se você já estiver ali com a frequência meio baixinha, você já pode fazer, ok? Você não precisa fazer no dia a dia. Você acorda turbinada, você vai fazer técnica de sentir? Não precisa. Mas se você tiver um pouquinho ali fora do seu ritmo, você já pode fazer, tá bom? E aí depois eu quero que vocês me contem os resultados, porque essa técnica é libertadora, gente. Foi essa técnica que fez mais diferença para mim nas minhas vendas em relação à dor da rejeição, que era muito pesado. Sabe? Tipo assim, de eu estar na rua e eu tentar, eu vou na primeira cliente, não está em casa. Vou na segunda cliente, entrou na reunião agora urgente, não vai poder atender. Eu vou na terceira cliente, não posso falar agora. Pronto, gente, eu já voltava para casa porque eu não tinha mais força para ir no próximo. Não tinha. E eu tinha saído de casa super animada. Essa era a minha realidade antes de eu conhecer a técnica do sentir. Antes de eu conhecer, de eu estruturar todo esse método, conhecer o desenvolvimento e estruturar todo esse método, tá? E já são 10 anos nessa jornada, 10 anos dando certo e 10 anos mudando a vida de várias mulheres. Então, faça isso e também, se for o seu momento, entra para a mentoria para você ser direcionada para a gente poder olhar de fato quais são as questões que estão aí
para que você realmente consiga construir resultados no plano de 90 dias para você revolucionar o seu ano. Fechou? Queridas, é isso que nós temos para hoje. Lembra que se você comentar lá no grupo como que você saiu daqui hoje, eu vou mandar a técnica para você escrita passo a passo. É um presente especial para quem esteve aqui. E vamos juntas, porque juntas vamos além. E eu te vejo no nosso próximo encontro. Beijão, sucesso e boas vendas. E não esquece de compartilhar lá o seu resultado de vendas que nós vamos celebrar junto com você, tá bom? Um beijão e até a próxima, gente.